Nel Padre, Figlio e Spirito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Regina Gaudium, ora pro nobis. Caríssimos irmãos e irmãs, continuando o segredo de Maria, do Padre Júlio Maria, segundo São Luís Maria de Grignon de Montfort. Hoje iremos aí estudar o 35º capítulo. Seja bem-vindo aqui no nosso canal, Salve Maria Imaculada. Capítulo 35. O Venerável Padre Ollier. O Venerável Padre Ollier, fundado um dos subicianos dos seminários na França e reformador do clero no século XVII, é uma das mais belas e radiantes figuras do amor à Santíssima Virgem e da prática da Santa Escravidão. Antes mesmo que fosse divulgado por São Luís Maria Grignon de Montfort, todos os seus contemporâneos estão concordes em atestar que Deus iluminou de modo particular este santo sacerdote. As pessoas de mais renome e responsabilidade dizem dele que era um vaso de graças, uma luz puríssima, um amor, um homem cujo conhecimento vinha do alto e cuja doutrina sólida, santa e pura, arrebatava e aquecia as almas, expressões dos bispos da época, de Eurex, Bolonha, Soissons, Pamiers, etc. O padre Tronçon, universalmente conhecido pela prudência e doutrina, autor do livro Exame de Consciência, para uso do clero, diz que o padre Ollier foi dotado das luzes mais puras e mais sublimes que se tenham visto deste século. Primeiro ponto. Primeiros estudos e trabalhos. Qualquer fosse a facilidade que tivera para o estudo, escreve o seu historiador, é preciso reconhecer que o padre Ollier nunca teve a ocasião nem o tempo de adquirir, por este meio, a ciência profunda que se encontra em seus escritos. Ele escreveu, entre outros livros, a vida interior da Santíssima Virgem em 2 volumes. A história da sua vida, que nos é conhecida pormenorizadamente, é uma prova sem réplica deste fato. Apenas havia ele recebido o título de bacharel em teologia com a idade de 22 anos. Afastou-se dos estudos para se entregar ao serviço espiritual do próximo, e esta ocupação lhe absorveu toda a vida até a moléstia, que o levou ao túmulo. Na primeira missão na Alvergina, já o vemos horrorizados da própria ignorância, e consultar a Madre Inês de Laguianque a respeito do desejo que nutria de abandonar o ministério e voltar a Paris, a fim de completar seus estudos. E de fato, voltou. Por algum tempo frequentou os cursos da Sorbonne, reconheceu, entretanto, logo, de modo certo, que tal não era a vontade de Deus. São Vicente de Paulo e o venerável padre de Condrim, um e outro depositário dos segredos da sua alma e confidente dos seus desejos, julgaram, como havia julgado a venerável Inês de Lagianque, que ele devia renunciar ao doutorado e seguir as aspirações que seu zelo para a salvação das almas. Durante 8 anos, o padre Ollier, em companhia de vários outros sacerdotes zelosos, percorreu várias províncias da França pregando missões. Segundo ponto, moléstia e cura. Após 8 anos de lutas, o zeloso missionário caiu num estado de acabrunhamento, de cegueira de espírito tão profunda, que durante 1 ano e meio tornou-se incapaz de qualquer trabalho. Esforçou o estudo. Parecia ser o joguete e a repulsa de todos, incapaz de dar-se aos estudos, impotente para reter, para compreender e mesmo para exprimir o que outrora aprendera. Em conversão, ficava por vezes como desentendido, de espírito suspenso, como um insensato. Chegou ao ponto de não poder mais escrever uma carta, e em tentando fazê-lo ficava 2 a 3 horas para escrever uma linha, e esta ainda sem nexo e assunto. Querendo pregar, subia ao púlpito, mas não encontrava nem ideias nem palavras. Enfim, os sacerdotes que trabalhavam com ele foram obrigados a interdizer-lhe todo o ministério exterior. Foi dito por quantos lhe falavam, como abobado e feito criança. Tendo por isso abandonado os primeiros colegas, ficou apenas 2 sacerdotes.
em companhia dos quais cogitavam fundar um seminário em Vaugirard. De repente operou-se nele uma mudança radical e toda prodigiosa. Reavivou-se-lhe por completo a memória e a inteligência. Começou a trabalhar no seminário e na reforma da paróquia de São Sulpício, que lhe foi confiada, e com tanto ardor que nem lhe sobrava um instante para o estudo. Revelando então o milagre com que acabava de ser favorecido, escreveu a certo amigo: como me queixava a Deus de nada saber e nem tempo tinha para ler a Sagrada Escritura. A bondade divina me respondeu: tu saberás a Escritura por infusão, e saberás mais do que qualquer outro. E realmente Deus o encheu de luzes tão abundantes e extraordinárias que seus companheiros, seu diretor e os homens mais ilustres desta época dão testemunho de que os conhecimentos dele são tão vastos e profundos que é importante proferirem de estudos. Terceiro ponto, ciência infusa. O próprio Ollier, que é o padre, reconhece que é milagre a sua prodigiosa sabedoria. Eis o que escreve o seu diretor: esta mudança de minha ignorância num estado de inteligência tão perfeita e divina não pode ter se operado senão por um milagre assombroso. Em vez das trevas tão espessas que outrora me envolviam, tenho agora tantas luzes em lugar daquela confusão de meu espírito. Possuo tanta lucidez em meus pensamentos que fico estupefado ao pensar nisto. Sinto uma alegria imensa quando me lembro do estado de cegueira em que todos me viram, do estado de luz em que Deus me colocou agora. É-me fácil tudo atribuir a Deus e dar-lhe toda a glória, pelas luzes que infunde em meu espírito, já que outrora eu estava mergulhado nas mais densas trevas, ao ponto de ser um objeto de zombaria dos mesmos que hoje me escutam com admiração. Assim, inspirado por Deus e dotado de uma sabedoria infusa, quis o padre Ollier dedicar sua vida à exaltação da Virgem Santíssima. É o que parece dos seus escritos admiráveis. Quem me dera, escreveu, anunciar por toda parte o amor de Jesus Cristo, sua doce mãe, para com isso dar a entender o quanto vale o amor de Maria, quão grande é o poder de Maria, e assim alcançar que seja ela amada e honrada no mundo inteiro. Quarto ponto, relações de amizade com a Venerável Inês. O que vamos narrar aqui é um verdadeiro complemento à vida de Venerável Inês de Ladianque, precedentemente exposta. Inês tomara por ideal a santificação do clero e rezava sem cessar para este fim. Um dia, estando muito enferma, sentiu um veemente desejo de morrer. Nosso Senhor lhe apareceu então e lhe disse: tu me és ainda necessária para a santificação de uma alma que deve ser um instrumento para a minha glória. A santa religiosa redobrou as suas orações pelos sacerdotes, e eis que um dia lhe aparece a Santíssima Virgem e lhe diz: implore a meu filho para o abade de Pédraque. Pédraque era uma abade distante dos léguas de Langeac. Quem era este abade, tão querido de Jesus e de Maria? Inês não o conhecia e lhe ignorava até o nome. Ora, este abade era o padre Ollier. Neste ano de 1631, João Tiago Ollier, ainda estudante, contava 23 anos de idade. Atraído a princípio para o mundo, converteu-se quando de uma romaria a Nossa Senhora de Loreto e agora se entregou inteiramente a Deus e se prepara à recepção do sacerdote. Inês ora por ele sem conhecê-lo. Quando mais tarde, depois de ter recebido o sacerdócio, o padre Ollier descobrir as misericórdias celestes, cantará a sua gratidão. Eis em que termos ele revela a sua devoção e a prática da santa escravidão, que lhe foi revelada pela venerável Inês, para a honra da Santíssima Virgem, advogada dos pecadores, dos quais sou o primeiro protesto, a seus pés como seu indigno escravo, que lhe sou devedor de todas as graças recebidas. Declaro cheio de confusão que, apenas libertado dos abismos de pecados em que fiquei mergulhado vários anos de minha mocidade, até os 22 anos, esta Rainha do Céu, mais encantadora em sua bondade do que em sua grandeza,
tomou o cuidado, e ouso dizê-lo, tomou a pena de baixar à terra e visitar uma das suas servas de admirável santidade, a quem disse: implore a meu filho para a abade de Prebac, como o costume deste tempo. Certas prebendas ou albádias eram confiadas a seculares, que nomeavam um sacerdote para administrá-lo em seu nome, falando deste miserável pecador. Esta santa religiosa cumpriu com cuidado a missão, embora sem me conhecer, imolando-se como uma vítima à justiça divina. Depois de ter sofrido em expiação de meus abomináveis pecados, suplícios excessivos, o Filho de Deus a fez sofrer as agonias de sua paixão e morte. Além disso, lançou mãos de todas as indústrias que o amor inspira a almas penitentes, como cilícios, disciplinas, correntes de ferro, e isto com tamanha generosidade que ensanguentava as paredes da sua cela, e as pontas agudas da sua disciplina lhe penetravam até os ossos, que ficavam descobertos e desnudados de carnes. Memória de Monsenhor Padre Olier. Quinto ponto, as aparições de Venerável Inês. Foi enquanto residia na Casa de Caridade dos Bons Meninos, sob a direção de São Vicente de Paulo, que João Olier foi ordenado sacerdote em 21 de março de 1633. Neste mesmo ano, consagrou-se Maria Santíssima como seu indigno escravo. Foi designado para pregar uma missão em Alvergine, porém quis antes fazer um retiro de 10 dias em São Lázaro. Foi aí que lhe apareceu a Venerável Inês de Lagiac. Ele mesmo nos conta o fato. Um dia, diz ele, durante o retiro que fiz antes de empreender a minha primeira viagem para a missão em Alvergne, estando em meu quarto a fazer meditação, vi esta santa alma chegar-se a mim com grande majestade. Uma das mãos tinha um crucifixo e na outra um rosário. Seu anjo da guarda, de extrema beleza, segurava-lhe com a mão direita a borda do manto e na esquerda trazia um lenço para lhe enxugar as lágrimas que corriam de seus olhos. Mostrando-me o semblante penitente e aflito, ela me disse: choro por ti. Isto me deu um choque violento no coração e me encheu de suave tristeza. Em espírito fiquei de joelhos diante dele, embora corporalmente permanecesse sentado. Após a visão, contei tudo ao meu diretor, São Vicente de Paulo. Este não me respondeu, senão perguntando quais as palavras que a aparição me dissera. Não pude responder na hora por falta de reflexão. Entretanto, eu lembro-me perfeitamente delas. No momento julguei a ser a Santíssima Virgem. Concluí também que, apresentando-me o crucifixo e o terço, queria ela ensinar-me que a cruz e a devoção a Maria Santíssima seriam os instrumentos da minha salvação. Algum tempo depois, adjunto o Padre Olier, esta santa alma veio outra vez confirmar a visão. E nesta segunda aparição, Olier descobriu por certos indícios que não era a Santíssima Virgem, mas sim uma religiosa. Pregando a missão de Alvergne, esteve no convento de Langeac, onde de fato reconheceu a Madre Inês. Minha madre disse-lhe: eu vos vi em outra parte. É verdade, respondeu ela. Viste-me 2 vezes em Paris, pois tinha eu recebido da Santíssima Virgem a ordem de rezar pela vossa conversão. Deus vos escolheu para lançardes os fundamentos dos primeiros seminários da França. Sexto ponto, o espírito da Venerável Inês. O Padre Olier é, pois, filho espiritual da Venerável Inês de Langeac. É esta piedosa Virgem, disse a Assembleia do Clero ao Papa Clemente XII em 1730, que gerou para o Cristo João Tiago Olier, este sacerdote do Cristo, honra insigne e adorno do nosso clero. Os padres de São Sulpício, herdeiros de seu fundador, desde 1712 haviam já declarado, pelas suas orações, a Venerável Inês gerou para o Cristo João Olier, e deste modo tornou-se ela a nossa mãe espiritual. A Venerável Inês não somente converteu o Padre Olier, mas foi o sustento da sua nova vida. Foi ela quem orientou e dirigiu o convertido na sua verdadeira missão de apostolado, de fundador e de propagador da devoção à Santíssima Virgem. São Vicente de Paulo
o havia destinado para as missões, apesar de uma saúde abalada. Desde a primeira entrevista que ele deu, entretanto, Inês declarou-lhe que Deus o queria empregar na fundação dos primeiros seminários na França. Ela o fez trocar de diretor, enviando ao padre de Condrim não só a bem de sua santificação pessoal, mas ainda para que ela adquirisse o espírito que tal missão lhe impunha. E nada mais acertado, pois a devoção dominante, a grande ideia do padre de Condrim, bem como o santo padre Eudes e do cardeal de Berolli, era a imitação da vida interior da Maria Santíssima e o abandono em suas mãos de tudo o que era, de tudo o que tinham e de tudo o que podiam. É da doutrina tão bela e fecunda desses grandes homens que São Luís Maria Grião Bonifó receberá mais tarde a sua doutrina mariana e a forte espiritualidade da santa escravidão. Foi ao calor destes grandes corações que o Padre Ollier se tornou apóstolo de Maria Santíssima e um dos criadores do movimento mariano que recebeu tamanho impulso naqueles tempos. Pouco depois foi na escola do Padre Ollier, durante seus estudos em São Sulpício, que São Luís Maria Grião de Montfort aprendeu a pôr em plena luz o método feliz de viver na dependência de Maria Santíssima. Portanto, exerceu a venerável Inês uma influência realmente formadora sobre o espírito do Padre Ollier, comunicando-lhe muitas luzes particulares que tinham sobre a vida interior da santa escravidão. Ajudei-o muito a amar a Santíssima Virgem, disse um dia a mesma venerável Inês. E São Luís Maria Grião de Montfort assegura que foi esta santa religiosa quem ensinou a verdadeira devoção a várias outras que nela fizeram grandes progressos, entre os quais o Padre Ollier, fundador do seminário de São Sulpício. Sétimo ponto, a doutrina do venerável Ollier. Como dissemos acima, a ciência do venerável Padre Ollier foi antes infusa que adquirida, uma luz divina irradiava-se de seus escritos. Ele procura fazer conhecidas todas as disposições interiores de Jesus e de Maria. Nada em seus livros que possam satisfazer a simples curiosidade de uma devoção sensível. A vida interior da Santíssima Virgem, por exemplo, apresenta verdades novas em aparência, porém tão simples e tão claras que o leitor fica admirado de não as conhecer ainda. Estas verdades, baseadas sobre os dogmas certos e imutáveis da fé, sobre o mistério da religião e sobre o ensino explícito da Igreja, trazem em si mesmas as próprias provas, de modo que só se de serem escritas enche de luz e convicção os espíritos, parecem evidentes. Tudo isso prova que o venerável Ollier recebia diretamente de Deus luzes sobrenaturais, conforme ele mesmo atesta. Senhor, escreve ele, quando penso nas verdades que me mostras e que me eram completamente desconhecidas até hoje, elas me encantam como encantam os que me ouvem. Entretanto, elas são tão simples, tão singelas, que me parece serem conhecidas por todos. Admira-me que quantos me escutam não a tenham conhecido antes. Estas verdades são tão bem fundadas e tão solidamente apoiadas que os grandes teólogos que me cercam ficam admirados de como tenha sido possível eles as ignorarem até hoje. A razão é que só a teologia escolástica não pode iluminar os mistérios de Jesus Cristo e expô-los à plena luz. Ela somente conclui os princípios da fé, com auxílio do raciocínio, mas com isso não alcança a descobrir o que não pode ser manifestado, senão por uma claridade divina, estando estes mistérios escondidos por ordem de Deus. Não se pode conhecer se Ele mesmo não os revelar. Oitavo ponto. Morte do venerável Ollier. Não há dúvida, o Padre Ollier foi um homem suscitado por Deus para a fundação dos seminários e para perpetuar o seu espírito por meio dos sulpicianos, que até nossos dias continuam a dirigi-los na França e nos outros países. O espírito do venerável é um espírito de dependência completa da Santíssima Virgem,
como ensina São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele foi um escravo fervoroso da Mãe de Deus. Consagrou sua vida em incutir este espírito na alma dos numerosos sacerdotes formados por ele e por seus filhos espirituais. A sua vida foi curta, cheia contudo de grandes arrependimentos e de grandes virtudes. Ao cabo de 10 anos de um mistério sem descanso, as enfermidades o obrigaram a renunciar à paróquia de São Sulpício, que radicalmente transformara num centro de vida cristã e mariana. Pouco depois foi atacado de paralisia completa, que o levou à morte, com a idade de 48 anos e meio. Como se vê esta vida admirável, como é enlaçada a vida do padre de Condron, do cardeal de Berulle, da venerável Inês de Langeac, de São Vicente de Paulo, de outros luminares da época, é um dos elementos formadores do espírito mariano, que São Luís Maria Grignion de Montfort recolheu e transmitiu aos postérios pelo seu tratado da Velha Devoção. Salve Maria Imaculada, até o próximo vídeo.